Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tudo em Torno. No vídeo de hoje, o vídeo do vaso de pino segmentado. Eu estava aqui editando o vídeo e pensando, né, para variar, tentando fazer mil coisas ao mesmo tempo. Então eu vou contar para vocês mais ou menos como é que começou a minha história com o torno e que culminou na confecção desse vaso. Esse vaso ele é muito importante e você vai descobrir o porquê disso no decorrer desse vídeo. Ele não é um trabalho muito bonito, eu já vi trabalhos muito mais bonitos do que esse. Não é feito com os melhores materiais, com as melhores madeiras, nem com as melhores colas. Esse é um trabalho que foi experimental e ao mesmo tempo ele serviu para organizar a minha vida, assim, na verdade, né? Eu cheguei num ponto que eu estava com tudo que eu precisava, só que tudo fora de ordem. Então, esse vaso ele foi fundamental nessa organização do layout do ateliê Tudo em Torno. E eu vou contar um pouco disso também durante a apresentação desse vídeo. Não, eu não tenho todas as etapas minuciosamente filmadas desse trabalho, porque eu estava focado mesmo na organização do ateliê. Então, as partes que eu gravei, você vai acompanhar na tela principal aí da confecção do vaso. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Sem enrolação, vamos ao vídeo do vaso misturado com a minha história e um pouco de tudo. Ferramentas artesanais Ramos Silva. Formões e coifas para tornear e entalhar. Ferramentas nacionais com qualidade profissional. Entre em contato através do e-mail. Link na descrição. Ramos Silva. Ferramentas artesanais. Depois de construído o ateliê, é hora de colocar as máquinas. Não, não é hora de colocar as máquinas. É hora de pensar na parte elétrica. Feito a instalação elétrica e feito as bancadas, eu fiz uma espécie de layout mental para colocar as máquinas. Pensei, a serra de esquadria vai ficar boa aqui, porque vai ter uma bancada bem comprida para ela, e se eu chegar com uma tábua eu posso desmembrar sem problema. Só que eu coloquei a lixadeira de cinta do lado da serra esquadria, fui colocando a furadeira do lado da serra esquadria, porque a bancada é bem comprida, então você acha que tem bastante espaço. Eu fui colocando as máquinas ali, e no final das contas as máquinas impediam o uso da serra esquadria. Além de outros problemas, a lixadeira de cinta jogava pó em cima da furadeira, sem necessidade. O esmeril ficou espremido num canto. A tico-tico de bancada só ficava guardada embaixo do balcão. O painel de ferramentas precisava ser organizado. Tinham ferramentas sem lugar ainda. Ainda precisei construir um organizador de parafuso. Todas essas coisas precisavam de uma organização definitiva. E é nesse ponto que entra o vaso de pinos segmentado. Esse vaso eu sabia que ele ia mexer com toda a estrutura do ateliê. Eu vou aproveitar que agora que eu saí da empresa eu tenho tempo, então eu pensei, eu vou construir um grande vaso de madeira e esse vaso vai ditar a posição definitiva das máquinas. Eu vou começar desmembrando madeira, então eu vou parar e acertar a melhor posição da serra de bancada para desmembrar madeira. Agora é a hora de cortar os segmentos para a construção dos anéis. Então eu vou construir um jig para cortar esses segmentos, que é um projeto que estava na gaveta. Essas ideias não são minhas, essas ideias estão na internet. Faz parte daquela enorme lista de projetos que não saem do papel. Então eu decidi parar, zerar essa lista, para depois poder seguir em frente. Depois do jig pronto, eu precisava novamente usar a serra de bancada. Então nesse momento eu parei de produzir os segmentos para o vaso e fui ajeitar as partilheiras onde ficariam os jigs que não estariam sendo usados. Então foi dessa maneira que o vaso serviu para ir organizando o layout do ateliê. Quando chegou a hora de fazer a montagem dos anéis para o vaso, eu pensei, eu preciso de um local para fazer a montagem desses anéis. Afinal, iam ser mais de 1000 peças de tamanhos diferentes. Então eu parei e fui organizar um pedaço da bancada para virar o setor de montagem. Movimentei as máquinas, deixei um local limpo para esse fim. Depois da montagem dos anéis, chegou a hora de passar eles no desengroço. Nesse ponto foi o que deu mais trabalho, porque eu já tinha o desengroço caseiro montado em cima da serra de bancada. Só que ali não funcionava muito bem, porque às vezes eu precisava do desengrosso e ao mesmo tempo precisava da serra de bancada. E esse negócio de ferramenta multifunção não funciona. É que nem pato, né? Ele anda, ele nada e ele voa. Só que ele não anda direito, ele não nada direito e ele não voa direito. Então esse negócio de ferramenta multifunção, tira da sua cabeça, porque isso é atraso de vida. Isso não funciona. Então eu peguei esse projeto do desengroço, que era feito com a tupia de coluna em cima da serra de bancada,
Tupi, aliás, muito potente e robusta, que foi um dos presentes que eu ganhei do meu querido irmão Eduardo Casagrande. Eu construí um desengroço com a tupia de coluna também, só que próprio, sem ter que adaptar em cima de nada. E é até difícil de explicar como foi a construção, mas eu vou tentar fazer um vídeo sobre ele, porque ele ficou excelente para acertar os anéis segmentados do vaso. Ele serve para desengrossar tábua de churrasco, além de bolachas de madeira. E o principal agora é que ele tem um lugar para ele. Quando eu preciso desengrossar alguma coisa, acertar alguma face, eu vou direto nele e executo. Esse foi um dos que deu mais trabalho e um dos principais motivos de eu sumir da internet. Porque se eu ficasse acompanhando as mensagens do grupo, como eu fazia antes, ou respondendo os comentários do YouTube, onde você acaba dispersando, sinceramente eu acho que não sairia metade das coisas que eu consegui fazer até agora. Resolvido a etapa do desengrosso, eu tinha que resolver o problema da lixadeira de rolo, porque eu fiz uma lixadeira de rolo adaptada no torno, e ela funciona muito bem, só que eu precisava tornear, e a lixadeira tinha que desmontar toda hora. Esse é um outro exemplo de ferramenta multifunção que não funciona. Eu ainda vou fazer um projeto de lixadeira de rolo, só que menor, no mesmo molde do desengrosso. É uma máquina só para isso, porque não precisa ser tão largo como esse do torno, apesar de você aproveitar toda a lixa. Provavelmente ele deve até ter 2 rolos, mas ele vai ser mais estreito o suficiente para passar uma tábua de churrasco grande. Mas esse projeto vai ficar mais para frente ainda. E o porquê que eu não fiz a lixadeira de rolo definitivamente já? Para lixar os anéis de pinos para fazer esse vaso, a resina do pinus ela gruda na lixa e ela acaba inutilizando a lixa. Então eu pensei, não adianta nem eu fazer a lixadeira de rolo para fazer esse vaso, porque eu simplesmente não vou poder lixar. Então nesse momento vai me atrapalhar mais do que me ajudar. Então eu acabei não lixando os anéis, eu só passei no desengrosso e colei um em cima do outro. Então eu vou aproveitar e responder ao amigo Adalberto lá do grupo dos torneiros, porque eu estava comentando, né, no grupo e falando que o vaso estava descolando, que eu estava usando cola vencida. Aí ele falou, pô, um projeto tão bonito como esse, né, não use cola vencida, né, lixe direitinho, use uma boa prensa. O próprio Eduardo Casagrande recomendou, né, para prensar bastante, porque para não ter perigo de soltar e tudo. O fato é que esse vaso não era para ser assim um produto para venda, né, um produto de qualidade para ser comercializado. Ele era um protótipo, um objeto de estudo, assim, um tipo de produto funcional. Ele foi pensado para fazer as outras coisas funcionarem. E a partir daí, pensar em peças bem elaboradas. Então eu usei pinos, que é uma madeira relativamente barata. Eu tinha algumas ripas de pallet aqui. Inclusive mandar um abraço para o Júlio César, com quem eu trabalhei lá na antiga empresa. Foi quem me deu essas ripas de pinos que eu usei para fazer boa parte desse vaso. Então eu usei madeira barata. Cola também eu não usei as colas de primeira. Eu tenho aqui Titebond 3, eu tenho a cola coqueiro, tenho cola de cianoacrilato, só que eu usei as colas mais baratas que eu tinha aqui. Eu usei cascola branca e alguma cola que já estava fora do prazo de validade, que eu ia acabar perdendo mesmo. Tem uma cola aqui também que eu usei que eu acho que estava vencida, e ela me deu muita dor de cabeça, porque eu acabei perdendo um monte de anel que eu fiz com ela, e eu tinha até um vídeo dessa cola no canal, e eu acabei excluindo o vídeo, porque a cola não presta, você não consegue entrar em contato com o fornecedor, eu acho que ele parou de fornecer também, de vender, então foi o único vídeo que eu tirei do ar do canal, foi esse, porque era bem uma propaganda enganosa mesmo, então tinha pouca visualização, e eu acabei excluindo esse vídeo do canal. Então eu pensei, eu vou usar tudo que eu tiver mais à mão aqui para fazer esse vaso, até porque não tenho um capital para investir. Então eu usei madeira que eu tinha à mão, cola que estava aqui, meio que sobrando, meio que perdendo. Foi por causa disso que eu usei as colas. E foi por causa disso que o vaso descolou, inclusive, né? Não foi nenhuma nem 2 vezes, ele descolou umas 4, 5 vezes. A madeira não rachou, mas a cola soltou. Né? E foi mais ou menos por isso que eu usei a cola vencida. E não dá para falar em tornearia de madeira sem pensar nas ferramentas para tornear. Existem diversas ferramentas para tornear madeira. As mais conhecidas são os formões, mas existem os cortadores, os raspadores, e da tornearia europeia a gente herdou as goivas, entre uma infinidade de outras ferramentas. E eu tive a sorte e o imenso privilégio de ser presenteado com esse lindo kit de goivas do meu querido mestre Ramos Silva,
E eu recebi as goivas um pouco antes do nosso primeiro encontro nacional do GMB. Logo que eu recebi as goivas, eu fiz alguns testes com elas e acabei cegando as ferramentas. Então, para afiar as goivas, eu preciso ter um sistema de afiação de goivas, porque as goivas têm formatos diferentes. Então eu parei a produção do vaso nesse momento e fui cuidar do sistema de afiação de goivas. Aí eu fiz o sistema de afiação de goivas, só que o esmeril estava num lugar inapropriado, estava muito apertado, então eu não conseguia manobrar a ferramenta para fazer a afiação de acordo. E eu não conseguia deixar ele regulado. Por exemplo, a goiva perdeu, eu estou torneando, a goiva perdeu o fio. Eu vou lá e afio a goiva. Não, toda hora eu tinha que regular para poder afiar novamente a goiva. E isso também não funciona. Então eu queria que o esmeril estivesse pronto para qualquer situação e ao mesmo tempo que tivesse o sistema de afiação de goiva à disposição. Então essa foi uma coisa bem legal que aconteceu nessa arrumação. Eu peguei o esmeril e fui colocando em vários cantos do ateliê até achar uma posição que ele não atrapalhasse outras máquinas e ficasse sempre à disposição. O esmeril foi o que mais mexeu com o layout do ateliê e ao mesmo tempo me trouxe soluções muito boas, como por exemplo a serra esquadria, que eu tinha no começo imaginado ela numa bancada comprida para poder desmembrar tábuas, ela foi parar em cima da antiga serra de bancada. Aquela serra de bancada caseira que eu fiz, foi um dos primeiros vídeos do canal. Daquela antiga serra só sobrou a estrutura da bancada, que é muito boa, com rodinhas. Então a meia esquadria foi para cima dessa bancada e ficou numa altura excelente. Ficou num canto que não atrapalha em nada. E se eu precisar desmembrar alguma tábua muito grande, é só puxar. Ela ficou com rodinhas bem estáveis, numa posição excelente, próximo da porta, e ficou realmente uma beleza. Foi uma das melhores soluções que apareceram nessa organização do ateliê. Depois de todo o rebuliço que o esmeril provocou na organização do ateliê, eu consegui afiar as goivas. Agora que as goivas estavam afiadas, eu precisava de um lugar para guardar as goivas, para elas não ficarem jogadas, certo? Então, era hora de construir um armário para as goivas e para os acessórios do torno. E eu fiz esse armário que ficou em cima do torno, bem prático para apanhar as ferramentas e para guardar as peças do chuck e outros acessórios. Com o armário para goivas concluído, finalmente poderia voltar a trabalhar no vaso. E à medida que o vaso ia crescendo, eu senti que era hora de tirar um outro projeto do papel. A luneta. Essa luneta serve para segurar o corpo do objeto que está sendo torneado, mantendo-o estável durante o trabalho e possibilitando inclusive o torneamento interno da peça. Porém, essa primeira tentativa com rodízios de plástico ficou muito barulhenta e teve que ser alterada. Então eu retirei os rodízios de plástico e substituí por rodas usadas de patins que encontrei à venda no site da OLX. Essas rodas, além de serem rolamentadas, são mais macias, não fazem tanto barulho e não marcam a peça. Essas rodas de skate, de patins, funcionam muito bem. É isso aí. Nisso, o esmeril foi para cima da bancada onde ficava a lixadeira de cinta, que por sua vez ficava jogando pó em cima da furadeira sem necessidade, e ficou numa posição excelente, ficou confortável para se usar. Atrás dele são algumas sucatas que eu guardo para projetos futuros. A furadeira de bancada estava ruim, então eu parei o projeto do vaso de novo para dar aquele talento na furadeira de bancada. Depois de dar esse talento na furadeira de bancada, eu coloquei ela num canto que ficou próprio para ela. Então eu já tinha uma experiência com a furadeira de bancada e eu sabia o tanto que eu utilizava ela. Então aquele canto, apesar de parecer que ficou apertado, ficou excelente para ela. E se acontecer de eu precisar fazer furo em alguma peça maior que não caiba ali, eu pego ela, ponho em cima da bancada central e está resolvido o problema. E é uma coisa que é muito raro de acontecer. Coisa muito rara de acontecer, mas tem essa disposição também. O desengrosso ficou numa posição boa. A única coisa é que ele faz muito pó, faz muita sujeira. Eu vou ter que bolar duas laterais para ele, para concentrar a sujeira num lugar só. Mas eu vou fazer alguma coisa móvel, que é para utilizar só quando for necessário, para evitar de espalhar muita sujeira e facilitar assim a limpeza. O torno, ele mudou um pouco de posição também, porque conforme eu fui produzindo os anéis para o vaso, como é uma primeira experiência, eu produzi alguns anéis duplicados e com esses anéis que acabaram sobrando, eu criei uma outra peça, né, um bowl, uma vasilha, e para tornear essa vasilha eu precisava girar o cabeçote do torno. Nisso, quando eu girava o cabeçote do torno, eu ficava prensado entre o torno e a bancada. Então eu tive que fazer uma pequena modificação na posição do torno
para que quando eu tivesse que virar o cabeçote do torno, não tivesse que ficar arrastando ele da posição. E esse tipo de projeto, esse tipo de tigela, de bowl, é uma peça que eu pretendo fazer com uma certa frequência aqui no ateliê. Por isso que eu preciso que o cabeçote fique à disposição. O vaso foi ficando bonito, né? Ele não foi concebido para ser uma peça bonita, para ser durável, nem ter qualidade. E a princípio não ia nem ser comercializado. Mas aí você vai fazendo, ele vai ficando bonito, você vai caprichando mais. Aí eu coloquei uns detalhes de roxinho, coloquei uns anéis de eucalipto, fiz o bocal dele com uma madeira mais escura para dar um destaque. Mas no começo era para ser um vaso de pinos assim, de cabo a rabo, sem nenhum detalhe. Mas acabou que eu fui incrementando ele conforme o processo foi melhorando e acabou ficando bonito. O formato era esse mesmo. O formato que eu tinha em mente era algo próximo a isso. Eu baseei nessa foto que eu vi na internet. É uma foto que eu peguei aleatoriamente até, mas foi só para ver o formato. Então eu vou querer fazer ele mais ou menos assim, começando com uma base estreita, porque assim eu sei qual é a menor medida de anel que eu vou conseguir fazer no jig e prender no chuck, e até o maior diâmetro de anel que poderia caber no torno. Então foi por isso que ele acabou ficando com essa forma. Quando eu peguei essa foto, eu imaginei que eu fosse pegar o vaso, começar os anéis pela base, ir crescendo e depois afunilar novamente no pescoço e depois abrindo de novo para fazer a boca. Só que durante o processo eu descobri que não é assim que funciona. Além do mais, esse formato do pescoço me obrigaria a testar todas as possibilidades de regulagem do jig, além de testar a capacidade do torno e do chuck também. E eu realmente queria construir um jig que eu tivesse opções de regulagens precisas. Os detalhes, a estética do vaso, né, foi obra do acaso, porque quem dita no final as cores é a própria madeira. O bichão tá no torno já inteiro. Quase. Quase não, ainda tem bastante trabalho ainda. Eu quero acertar essa superfície dele assim, deixar bem retinho.
Certo? Eu acho que era isso que eu queria dizer com esse vídeo. Contar um pouco da minha história. Contar um pouco da história do ateliê. Explicar o porquê que o vaso foi feito da forma que foi feito. Né? Espero que tenham gostado do vídeo. Dúvidas deixem aí nos comentários. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo Tudo em Torno com novas aventuras do ateliê. Acho que é isso.